primeiro mandamento da lei de Deus, em uma tradução literal do hebraico, seria: Eu sou aquele que é e será sempre teu Deus, que pode tirar-te do modo estreito de ver as coisas, da tua servidão. O primeiro mandamento nos coloca a trabalharmos aquela imagem que nós temos de Deus, que muitas vezes é equivocada, que muitas vezes se tornou até mesmo um ídolo, porque ela não bate com aquilo que realmente é Deus. Muitas vezes nós ligamos a questão de Deus com a questão do mal e achamos que Deus é responsável por todos os males que acontecem na nossa vida. E muitos até se sentem traídos quando acontece uma tragédia em sua vida ou com alguns de seus. Porque a pessoa pensa que ela é muito perseverante na oração, que ela é fiel a Deus, que ela é uma boa pessoa religiosa, e como que, uma vez que você estaria em dia com Deus, por que Deus fura com você? Por que Deus permite o mal? Diante dessa grande pergunta do mal, nós encontramos várias respostas que não resolvem a questão. Porque muitas vezes fica aquela impressão de que Deus poderia tirar todo o mal do mundo e ele está como que de braços cruzados, fazendo hora, esperando, não se sabe o motivo, e ele não iria interferir para tirar aquele mal da minha vida. Na verdade, de onde vem o mal? Se Deus é amor, e é isso que está dizendo o primeiro mandamento, se Deus é por nós, se Deus nos liberta, nos coloca numa perspectiva de felicidade, de vida e vida em abundância, como ele poderia dar o mal? Então, o mal que atinge a nossa vida, ele poderia ter três causas. E todas as três causas não remetem a Deus. Então, veja bem, a primeira causa seria a coincidência. Claro, estatística, má sorte. Percebe? Aquela ponte está ali há 50 anos. Na hora que alguém passou, a ponte ruiu. Ora, isso não é destino. Deus não marcou para que aquela pessoa morresse ali. Porque Deus não é um tirano. Deus chama todo mundo à vida. Então veja bem, coincidências existem. Acidentes acontecem. E diante de um acidente, não podemos dizer Deus quis. Jamais. Talvez seja oportuno aqui você entender os dois tipos de vontade de Deus. Existem duas vontades de Deus que são diferentes. A primeira é a que nós chamamos o querer de Deus, o bem que Deus quer para todo mundo. Deus não quer o mal, Deus não quer a morte, Deus não quer a doença. Deus é amor e ele só sabe amar. Qual que é a vontade de Deus então? É que todos tenham vida. A vontade de Deus é a felicidade humana, é a plenitude humana. Este é o querer constante de Deus e que não muda jamais. Uma segunda vontade de Deus é o que nós chamamos de vontade permissiva de Deus.
E o que significa isso? A vontade permissiva de Deus é que Deus permite que coisas aconteçam devido às próprias leis da natureza e principalmente devido à nossa liberdade humana. Se alguém resolve passar a vida alcoolizado, se alguém decide se drogar, se alguém decide estragar a sua vida, Deus permite, no sentido de que Deus deu liberdade. Então, há uma permissão de Deus para que sejamos sujeitos na história. Senão seríamos marionetes nas mãos de Deus. Isto é a vontade permissiva de Deus. Deus permite, embora não concorde, que aquela pessoa embriagada pegue o carro e dirija. Então, precisamos distinguir essas duas vontades de Deus. Assim passamos por uma segunda causa do mal no mundo. Se a primeira é a coincidência, são os acidentes da vida, a segunda causa, que eu já comecei a tocar nela, é que existem pessoas que são ruins. Existem pessoas que, consciente ou inconscientemente, optam pelo mal, seja para si, seja para outrem. É a liberdade. Então nós falamos de um mal moral. Esse mal, a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por essa questão do mal, pelo que acontece no mundo. Ora, se existe pobreza, a causa de tudo isso é o ser humano, é a política, é a má distribuição de renda, de alimentação, de oportunidades. Deus não tem nada a ver com isso. A pobreza não é sinal de que a pessoa se afastou de Deus. Como diz aí uma pseudo-teologia da prosperidade, de que você não está prosperando na vida, de que você não estaria se enricando, porque você está com alguns males ainda, você está em pecado, porque você não paga o dízimo, porque você está afastado de Deus. E se você voltar para Deus, você ficará rico, milionário, você será próspero. Essa é uma ideia falsa, porque a pobreza é uma ferida nossa, da nossa maldade humana. Se você pensar que 2% do trigo do mundo daria para sustentar a África que o mundo esqueceu dela, que está abandonada, que todos os impostos que nós pagamos seriam suficientes para tirar todos os 210 ou mais milhões de brasileiros de condições ruins, com folga. O mundo hoje produz alimentos que dariam para 12 bilhões de pessoas. E nós somos hoje no mundo 7,7 bilhões de pessoas. Este mal, a causa é nossa e de mais ninguém. E poderíamos colocar aqui uma terceira e última causa do mal, que decorre das consequências inevitáveis de que o ser humano é mortal, de que o ser humano é limitado, de que o ser humano é falível. Ou seja, nós vivemos sob leis da natureza que são inflexíveis, porque a natureza tem leis e não perdoa. Se você não toma água,
Se você não hidrata o seu corpo, você vai trazer sérias consequências para a sua saúde. Porque a natureza não perdoa. Percebe então que o mal, ele pode ter a sua fonte nas consequências da vida, nos acidentes, nas estatísticas. Ele pode ser provocado por nós, ou ele faz parte simplesmente da condição humana, das leis naturais. Ora, existe a lei da gravidade. Sem ela não viveríamos. Mas uma pessoa tropeça e cai num precipício. E devido a essa mesma lei da gravidade, essa pessoa morre. Mas faz parte da vida. Sem isso, não seria possível a vida humana. Então, o primeiro mandamento nos convida a tirarmos Deus do banco do réu, porque Deus nada tem a ver com o mal. É assim que este primeiro mandamento quer nos fazer encontrar uma presença de Deus no meu interior, no meu coração, quando faço uma oração, quando faço justiça a alguém, quando alivio a dor de alguém. O primeiro mandamento nos provoca a não só ouvirmos essa voz de Deus dentro de nós, mas também para conversarmos com Deus. Porque se eu respondo a essa voz, então está estabelecida uma aliança. Fica então estabelecido aquele casamento místico que é o sonho de Deus. Porque a oração nada mais é do que um diálogo. Deus fala com essa vozinha no meu coração, no meu interior, e eu também sussurro a Deus. Eu coloco também a minha oração, e de preferência a mais sincera. Gostaria de trazer aqui à lembrança um antigo conto judaico que vai dizer que, tarde da noite, um pobre lavrador, no caminho que ele estava de volta do mercado, ele percebeu que ele estava sem o seu livro de orações. E justamente na volta, a roda da sua carroça tinha se soltado justo no meio da floresta. E ele se encontrava aflito, porque o dia ia se acabar sem que tivesse feito as suas orações, o seu diálogo com Deus. Por isto, esta é a oração que ele fez. E ele diz para Deus: fiz uma coisa muito imprudente, Senhor. Esta manhã saí de casa sem meu livro de orações e minha memória é tal que não consigo dizer uma única oração sem ele. Por isso, eis o que vou fazer. Recitarei 5 vezes o alfabeto bem devagar. E o Senhor, que conhece todas as orações, poderá juntar as letras para formar as orações que não consigo lembrar. E diz a história que Deus disse aos seus anjos nesse momento: todas as orações que ouvi hoje, essa foi sem dúvida a melhor, porque veio de um coração simples e sincero. Essa vozinha de Deus que sussurra dentro de mim e que eu sou convidado a redescobrir, ela pede uma resposta. Ela pede uma convivência amorosa. Então, o primeiro mandamento, ele nos provoca para saber se nós acreditamos realmente em Deus, não naquela imagem reduzida que temos dele, e para clarearmos, purificarmos essa imagem que temos de Deus, nós precisamos ouvi-lo, escutá-lo
E o mandamento também nos coloca um desafio. Deus pede parceria. Deus quer ser meu companheiro no dia a dia. Deus quer participar da minha vida. Por isso, esse primeiro mandamento, que na versão católica diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e que na palavra de Deus, na língua hebraica, no capítulo 20 do Êxodo, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Ou seja, com este mandamento, Deus quer nos tornar livres e quer nos tirar tudo aquilo na nossa vida que estreita as nossas relações. Tudo aquilo que está estreito demais na nossa vida, Deus quer alargar e quer ser um junto conosco. Nessa primeira lei do mandamento de Deus, é o próprio Deus que proclama em alta voz e bom som: eu sou teu, para tirar-te do modo estreito de ver as coisas e te tornar livre.